Meus 17 anos para 18 anos, na minha casa lá no Cacuia, tinha uma congregação da Igreja do Evangelho Quadrangular, só que naquela época não era Igreja do Evangelho Quadrangular, era Cruzada Nacional de Evangelização. Ela era conhecida como a Cruzada. E minha mãe ela era a dirigente desta obra. Quem inaugurou lá foi o pastor Cristiano, né? Claro, com a supervisão do pastor Silveira. E lá foi feito um tabernáculo. E toda vez que tinha culto, muitas das vezes o culto era interrompido, porque eu subia em cima de uma laje que tinha do lado da minha casa e começava a jogar pedra na igreja. E o telhado da igreja era tipo essas telhas de agora de zinco, né? Na época não era zinco, não era outro nome que se dava. E fazia um barulho danado, e eu ria, eu me alegrava muito com aquilo. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio, irmãos, para trazer luz a quem estava perdido em meia escuridão do mundo. Glória a Deus. E Jesus veio para transformar. Ouve essas pedras. Veio para transformar. Veio para mudar vidas. Veio para restaurar vidas, meus irmãos. Que isso, de novo, jogando pedras. Oh, aleluia. E às vezes também eu furtava o dízimo da igreja. Que a minha mãe, ela recolhia as ofertas, né? Do dia do trabalho e os dízimos que os irmãos davam, né? Num envelopezinho branquinho. E ela escondia lá aquele envelope e eu fumava nessa época. Eu fumava desde os 12 anos e eu estava com uns 18 anos por aí. E eu pegava o dinheiro e comprava cigarro com o dinheiro do dízimo, né? E ia namorar. Carlos, eu tô indo na padaria. Tudo bem, mãe. Mas eu não pegava o dinheiro todo não, irmão. Eu pegava só o dinheiro, a continha para comprar o cigarro. Deixava o restante lá. Mas ela sabia, porque ela anotava, né, o movimento. E um belo dia, eu fui lá, peguei o envelope, peguei o dinheiro, passei no armazém, a gente chamava até do armazém do Seu Neném. E ali, hoje é uma padaria que tem ali no centro do Cacuia. E eu peguei o dinheiro, comprei o cigarro, o maço de ministra, e fui namorar nesse dia. E quando eu acendi o primeiro cigarro, eu senti uma queimação na minha boca danada, então eu joguei aquele cigarro fora. Eu imaginei que aquele cigarro tinha alguma pimenta, alguma coisa, e acendi outro. E no que eu dei um trago, de novo, minha boca começou a queimar. E quando eu cheguei na casa da garota, eu falei, Ana, dá um trago nesse cigarro. E ela deu um trago, eu digo, não está sentindo nada? Eu disse, não, tua boca não está queimando? Não. Dá outra tragada, ela deu, fumou o cigarro todinho, não aconteceu nada. E quando eu acendi o outro cigarro, minha boca começou a arder mais ainda. E de imediatamente eu voltei para minha casa, correndo. E cheguei em casa, já fui direto no tanque lavar minha boca, né? Minha boca estava queimando. E minha mãe se aproximou de mim e falou assim, o que está acontecendo, Carlos Alberto? Eu digo, mãe, minha boca está queimando, minha boca está pegando fogo. Ela disse, é você que anda catando o dinheiro do dízimo da igreja, né, Carlos Alberto? Eu digo, mãe, só porque minha boca está queimando, você está dizendo que sou eu, tenho minha irmã, tenho meu irmão, eles também fumam. Não, Carlos Alberto, eu fiz uma oração, eu orei a Deus e pedi a Deus para ele me mostrar que a pessoa que estivesse pegando o dízimo da igreja, o dinheiro da igreja, ele ia chegar com a boca pegando fogo. E é você, porque Deus está me dando a resposta da minha oração. Eu digo, mãe, me perdoa, sou eu mesmo, mãe, eu não vou fazer mais isso não. E ela disse, não, você não vai pedir perdão a mim, você vai pedir perdão a Deus, porque você estava mexendo num dinheiro que não lhe pertencia nem a mim, nem a você. Isso é da casa de Deus, é da obra de Deus.
Ela disse, e todo aquele que mexe, que rouba dinheiro de igreja, ele é amaldiçoado. E você está sendo amaldiçoado por causa disso. E imediatamente eu corri para dentro do meu quarto e comecei, eu não sabia orar, eu falava, Deus, me perdoa, Deus, eu não vou pegar mais não. Eu não vou comprar mais cigarro com o dinheiro da igreja não, Deus. Por favor, Deus, tira essa queimação da minha boca. Irmãos, não demorou, acho que uns 10 minutos, aquilo cessou. Aquilo parou, a minha boca não estava mais queimando, não estava sentindo mais nada. E desde aquele dia, minha mãe deixava o dízimo em cima da mesinha de cabeceira, eu não pegava, passava de longe, não queria nem mais olhar para aquilo. Então, eu provei o castigo de Deus sobre a minha vida quando eu não só tacava pedra na igreja, paralisava os cultos, mas também quando eu catava o dízimo para comprar cigarro. Eu conheci o pastor Carlos, ele não era evangélico nem eu. Num clube, né? Um baile, naquela época falava assim baile, hoje fala outras coisas, outros nomes, né? Mas naquela época falava baile. Conheci ele ali, aí nós começamos a namorar, né? E aí namorava um tempo, daqui a pouco desmanchava, daqui a pouco namorava de novo, aquela coisa, porque na época ele era muito namorador. Uma época que aí ele resolveu que a gente ia ficar noivo, que a gente ia se casar, e assim foi. A minha conversão, eu já sempre contei aqui na igreja com os irmãos, mas talvez muitas pessoas não sabem. Eu me converti no dia 20 de abril de 1984. Foi numa sexta-feira santa, na igreja da Borba Gato, conhecida antigamente como igreja da Borba Gato. E nesse dia minha esposa foi para a igreja, a pastora Graça, porque ela tinha 4 anos que ela já tinha ido na minha frente, né? E a minha sogra, ela era antigamente não falava evangelho quadrangular, falava cruzada evangelística. Então, aí a minha sogra frequentava, a minha sogra tinha até teve uma época que ela teve uma congregação, que ela era dirigente da congregação, lá no bairro Cacuia. O culto lá na igreja era dia de sábado, de manhã, 9 horas da manhã. Aí ela pediu que eu levasse a senhora para ir lá, que eu estava aqui, ela estava trabalhando um dia, não podia vir. Aí eu fui com ela, aí cheguei lá, eu gostei muito. Eu fiquei encantada com a igreja, porque eu era da igreja católica. Aí eu gostei muito, porque era um movimento assim de muita alegria, sabe? A igreja evangélica quadrangular era cruzada, mas era aquele movimento, cantando aqueles corinhos, batendo palma, aquelas coreografias, aquilo tudo. Aí eu fiquei maravilhada com aquilo ali. Aí era uma sexta-feira santa, aí eu fui, aí ele fez o apelo, né? Perguntou quem naquele dia queria aceitar Jesus. Aí eu aceitei, aí eu senti vontade de aceitar Jesus. Ela já era cristã. E eu não, eu já era do mundo, eu pulava carnaval, eu saía de casa na sexta-feira, só voltava no sábado de manhã, no sábado de tarde. E assim era a minha vida, sabe? E nesse dia ela foi para a igreja e eu me arrumei e eu fui lá para a praça de Morragudo, tinha aquela festa de São Francisco, né? Mas nesse dia era a festa da Sexta-feira Santa, então sempre tinha aquele movimento de pessoas, aquele pessoa que ia até na estação e voltava até na Praça do Lobato, aquele movimento, e eu fui para lá. Eu fui para lá para paquerar, eu falei, hoje eu vou paquerar, hoje a minha mulher está na igreja, eu estou aqui sozinho, estava com o maço de ministro no bolso, mas não foi com o dinheiro de dízimo não, isso foi com o meu trabalho, que eu estava trabalhando, viu? E nesse dia... Ele se irmou de lá para fora, e eu fui lá para a igreja. Aí daqui a pouco, passou o tempo, ele chegou lá na igreja. Eu nem vi, a igreja estava muito cheia, né? Aí eu tô lá na igreja, na hora da oração, tô lá, e ele já estava lá na igreja, mas eu não sabia que ele estava lá não. Mas antes ele estava indo uns dias, porque ele estava desempregado.
sabe? Ele estava desempregado e eu levava sempre a carteira dele profissional, porque o pastor orava as carteiras profissionais para abençoar o povo, para abrir porta de emprego. Aí eu levava a carteira dele, mas não abria porta. Aí ele falou assim, não, hoje eu vou lá, acho que era na segunda-feira, hoje eu vou lá e que eu vou levar minha carteira. E foi. Aí nesse dia que ele levou a carteira dele, a porta abriu para ele, o trabalho. Aí ele foi trabalhar. E até inclusive hoje, antes de eu vir aqui para a gravação, eu tenho um retrato 3x4 que eu botei até na minha carteira. Eu não me liguei nisso não, mas minha esposa ela tem uma memória muito boa. Ela disse, cara, esse retrato aqui, você lembra dessa camisa aqui? Eu digo, não. Foi com essa camisa que você se converteu. O dia que você aceitou Jesus, você estava com essa camisa. E aquela calça cocota amarela. Eu falei, da calça eu me lembro, agora da camisa eu não lembrava não. Então, irmãos, eu fui lá para a pracinha de Morro Agudo e fiquei ali parado, né? E de repente eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo assim, sobe que o seu lugar não é aqui. E eu olhei para trás, não vi ninguém. Continuei parado ali, novamente a voz falou outra vez, sobe que o teu lugar não é aqui. E eu olhei e a pessoa que estava mais próxima do que eu era o Chiquinho, que ele vendia cachorro-quente, esse rapaz até faleceu. E a carrocinha de cachorro-quente dele estava o quê? Estava uns 20 metros distante de mim. E a voz falou pela terceira vez mais alto, dizendo a mesma coisa, sobe que o seu lugar não é aqui. Então está mandando eu subir e ir para a igreja onde ela estava, porque ela não morreu lá em cima, e até hoje ela ainda é. Eu sentei no último banco da igreja, arrumaram um lugarzinho para mim, porque tinha muita gente em pé, como eu era visitante, né? E eles me colocaram logo sentado, eu fiquei ali sentado. E quando ele começou a pregar, o pastor Jorge Clarence, aquelas palavras, elas entravam dentro do meu coração. Eu dizia, poxa, esse cara não sabe nada da minha vida, ele está falando tudo a meu respeito. E ele começou a pregar, daí ele começou a cantar um hino, que ele sempre cantava, né? Vem agora, amigo, faça como eu. É Jesus quem chama para os braços teus. Na mesma hora eu me levantei, eu saí chorando, eu fui lá na frente, aceitei Jesus naquele dia, minha esposa veio me abraçar. Fiquei assim, vendo ele lá e fui até as meninas, minhas amigas lá, as irmãs lá da igreja, falaram, lá teu marido e tal, eu fui lá tal. E ele começou, aí ele continuou a caminhar, né? Caminhou e caminha até hoje. Que esse fervor aí, desde o primeiro dia, quando ele se converteu mesmo. E ele continuou, aí ele quis trabalhar na igreja, ele é um homem dinâmico, né? Me abraçou, chorando também. E aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que eu me converti. Eu fui para minha casa chorando, eu não parava de chorar, porque ali eu verdadeiramente aceitei a Cristo como meu Salvador, dia 20 de abril de 1984. Eu comecei meu ministério na igreja realmente lá da Borba Gato. Quando eu me converti, eu procurei caminhar sem olhar para trás. Então eu era assim um homem sedento do Evangelho. Eu tinha sede de Cristo. Eu todo dia estava na igreja. E um dia eu cheguei para o pastor, eu falei, pastor Jorge, eu quero trabalhar para Jesus. Aí ele falou assim, você vai então entrar na mocidade. Eu falei, mas eu tenho 30 anos de idade, já tenho um filho com o Mateus naquela época, devia estar com uns 6 anos por aí. Ele não tem problema, você vai trabalhar na mocidade. Então eu entrei na mocidade, comecei a trabalhar. O pastor Carlos era membro da quadrangular de Comendador Soares, o mesmo pastor que o meu, pastor José Rodrigues da Silveira. O pastor Carlos, de vez em quando, ia lá na nossa igreja, da escola bíblica, né? E ele dirigia a consagração, o Comendador Soares me chamava para louvar na consagração. Então a gente tinha uma troca já de trabalhos e a gente começou a se conhecer ali. Comecei a trabalhar, a desenvolver na igreja, comecei a iniciar culto.
A minha primeira pregação, eu fui colocado para pregar no dia do aniversário do pastor Jorge. A irmã Terezinha, que era líder do grupo de mulher, me botou para ser o pregador. E eu preguei naquele dia, tremi muito, mas consegui pregar. O pastor Carlos era jovem atuante na igreja. E a gente sempre se esbarrava nos trabalhos da igreja, em tudo, né? A proximidade da gente era essa. Não só de conhecimento, mas de estar junto nos trabalhos das igrejas. A gente era bem atuante, sim. Quando eu fui para lá, eu comecei a desenvolver meu trabalho na Borba Gato, eu cresci. Eu cheguei na igreja, a igreja só tinha um microfonezinho, igual uma batatinha. E a caixa de som, a nossa voz é igual aquela voz de taquara rachada, aquela coisa horrível. Então eu chamei, reuni uns irmãos, falei, vamos comprar aparelho de som para essa igreja. Aí embaixo como? Eu falei, nós vamos arrumar um sítio, vamos arrumar ônibus e vamos vender almoço, vamos botar barraquinha, vamos alugar, vamos cobrar a passagem do ônibus, a entrada do sítio. Eu sei, vamos supor que fosse nessa época, cada pessoa pagou R$50. E nós arrumamos lá no sítio do Cornélio, ficamos o dia inteiro lá com lazer, com almoço, vendendo tudo. Eu sei que o dinheiro que nós arrecadamos, nós compramos bateria, compramos caixa de som, caixa de voz, compramos guitarra, compramos microfone, compramos mesa de som. Nós equipamos a igreja toda de aparelhagem, de louvor, foi uma bênção. Sabe, o pastor Carlos foi meu fiador, né? Quando eu montei meu primeiro ministério de louvor, comprei uma bateria, um baixo, e ele foi comigo até no Rio de Janeiro, lá na Rua da Constituição. Eu escolhi a bateria, escolhi o baixo, falei, pastor, não tenho dinheiro não, só tenho fé. E ele confiou em mim, foi meu fiador. Graças a Deus nós pagamos, né? E aquilo ali a igreja foi crescendo, e o povo foi puxando para o meu lado. E isso provocou um pouco de ciúme lá, não sei se foi do pastor, da mulher dele, entendeu? Porque a igreja estava mais para o meu lado, porque eu fazia o trabalho. Eu era aquele obreiro que se eu chegasse e viesse uma lâmpada queimada, eu trocava. Eu não precisava pedir o pastor para trocar a lâmpada. E tudo que eu fazia, que eu comprava para a igreja, era do meu bolso. Eu não pedia nada, dinheiro da igreja para comprar nada. Eu me sentia tão feliz, mas tão abençoado, que eu jamais ia chegar para a tesoureira, pedir dinheiro para comprar papel higiênico, pedir dinheiro para comprar lâmpada. Eu comprava do meu bolso e dava meu dízimo. Assim eu fazia a obra por amor, entendeu? Hoje é difícil, hoje você não encontra mais obreiro desse. Você encontra aí, eu sei que tem alguns aqui que são assim, mas a maioria não é assim mais. Hoje ninguém faz mais a obra de Deus por amor. Hoje a pessoa faz a obra de Deus, sabe? Esperando receber alguma coisa de volta, tá? Um dia eu fui passar o meu Natal lá em São Paulo, na casa da minha irmã, em Jundiaí. E quando eu voltei de Jundiaí, minha sogra estava chorando. Eu disse à minha esposa, por que você está chorando, mãe? Ah, minha filha, vocês foram transferidos lá para o Jardim Pernambuco. Eu falei, eu não vou para aquele lugar. Foi muito difícil pelo seguinte, nós congregava aqui nessa igreja, né? E aí nós fomos transferidos para lá. E aí ele não queria ir. Ele não queria ir para aquela igrejinha, porque era lá no Jardim Pernambuco, um salãozinho que nem tu sabe, né? Deus me livre, aquele lugar é horrível, eu não vou para lá não. Desculpa a expressão da palavra, eu prefiro ir para o inferno do que para aquele lugar. E eu falei que não ia, e fui lá, eu queria bater no pastor, joguei a minha credencial na cara dele, falei que eu não ia para lugar nenhum, que eu não queria ser pastor, eu não estava ali com um olho no lugar dele, eu queria ficar ali, porque eu me sentia bem, que era perto da minha casa. O pastor já tinha deslocado ele ir para Jardim Pernambuco, coisas que não teve conselho. Hoje nós temos um conselho na igreja. Qualquer coisa assim, a gente vamos conversar, vamos passar o que precisa ser feito, se todos concordam. Não, ele foi mandado. Poxa, do centro de Comendador Soares para o Jardim Pernambuco, era, além de longe, era um lugar muito, muito difícil de acesso. E ninguém tinha carro naquela época. A gente não tinha nada. Eu não tinha essa casa, não.
Entendeu? A minha casa estava velha, caindo nos pedaços, ele também desempregado. A gente estava assim, nessa situação que eu vejo muitos entrarem e que são bem-sucedidos hoje pela graça do Senhor. Falei que não ia ser pastor, e um dia eu estava na minha casa, lá na minha sala, conversando com a minha esposa, quando a pastora Neise chamou lá no portão, a esposa do pastor Juarez. Aí nós mandamos ela entrar, porque ela era muito nossa amiga, e ela então falou para mim, olha, eu tive um sonho essa noite. O Senhor falou para você ir lá para o Jardim Pernambuco, para você ir que a unção vai te acompanhar. E ele me mostrou uma multidão com as mãos levantadas, te esperando de braços abertos. Eu disse, pastora, lá só tem 10 pessoas naquela igreja, como é que a senhora está vendo uma multidão lá? Ela disse, não sou eu que estou vendo, é Deus que me mostrou. Você não crê em Deus não? Você não crê no poder de Deus? Eu disse, eu creio. Ela falou, então vai, pastor, coloca a asa da humilhação nas costas e vai, porque Deus vai estar contigo. Quadradinhozinho, ele não queria ir para lá, de jeito nenhum. Mas até que as irmãs oraram, e era plano de Deus, né? E aí ele foi. Aí nós fomos para lá. E no dia que nós fomos para lá, nós pegamos um ônibus aqui aqui nessa praça aqui, e soltamos lá na Dutra. Lá na Dutra, que é naquele lugar que desce assim ali pelaquela rua, sabe onde? Naquela rua que houve o Santos, e dali a gente ia caminhando lá pro salão, lá no Jardim Pernambuco. Aí nós íamos ali conversando, chorando. Eu me lembro, a gente ia chorando no caminho, depois saímos do ônibus, né? Esse lugar aqui era o lugar mais longe que tinham para mandar a gente vir, né? Não sei o quê, não sei o quê. E nós fomos conversando e fomos. Aí chegamos lá, né? Cheguei aqui e encontrei umas 10 irmãos, irmão Pedro, irmã Zilda, irmã Creuza, a Eliane Rodrigues. Então, uma série de irmãos que eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Mas eu sei que tinha uns 10 ou 11 irmãos, entendeu? Então aí eu aceitei, com muito custo, então nós começamos a fazer a obra. Começamos a pregar, eu tenho até um caderninho aí, guardado lá, que tem o dia que eu preguei. A oferta foi uma bênção, a oferta foi 536 cruzeiros. Era muito zero para pouco dinheiro. Então, irmão, aí a igreja, com 6 meses, a igreja começou a encher, a igreja começou a botar gente pelo ladrão. Aí nesse salão, quando ele chegou no salão, começou a trabalhar, aí o salão começou a encher. Mas encher de uma tal forma que transbordou. Aí ele falou assim, eu não vou ficar mais aqui, eu vou alugar um salão maior, entendeu? Aí nós começamos a trabalhar, a vender salgado, né? Vender lanche, para poder a gente ajudar, porque a obra, né? Porque os dízimos naquela época tinha só 7, 8 por aí, não chegava acho que 10 membros. Mas depois foi chegando, mas aí até o povo entender as coisas tem um processo, né? Aí nós fomos arrumar um salão lá na Paulo Pereira, a igreja só estava no tijolo, não tinha público, não era igreja, era uma loja. E o proprietário, eu falei, o que o senhor quer aqui? Eu falei, eu quero uma igreja, eu quero fazer uma igreja aqui. Ele falou, vou fazer o público para você, vou fazer os banheiros, vou embolsar, vou pintar, vou fazer o piso, e você vai me pagar 5 salários mínimos. Você aceita? Eu digo, aceito. Aí fizemos o contrato, eu assinei os 5 salários mínimos. E aí, irmãos, aí começou a luta, começou a peleja, porque eu ainda era vinculado a Borba Gato. O pastor Gilberto era o pastor da congregação. Eu era o dirigente da igreja. E ele não queria, o pastor Silveira não queria, e eles não queriam deixar eu abrir a igreja. A igreja, nós alugamos o salão, a igreja estava pronta, nós compramos banco, botamos banco, eu comprei bateria, comprei todas as aparelhagens lá para a igreja, botei lá, estava tudo pronto para inaugurar, mas eles não deixaram a gente inaugurar. E um dia ele me pediu emprestada a bateria. Ele falou, pastor, Cida, me presta sua bateria lá, vai inaugurar a igreja, você me empresta? Eu falei, claro. Eu levei a bateria e fui lá para a igrejinha, aqui onde, não sei se é o do Preto Ouro Fino, onde mora a Rosana ali.
para sair a passeata para a igreja nova, né? Porque tinha uma barreira muito grande, o pastor não queria que abrisse, porque o aluguel era caro, ele achava que a igreja não ia poder sustentar o aluguel da igreja. E aí fomos alugar. Aí nós alugamos o tal salão. Aí alugou o salão, preparou tudo bonitinho. Aí a peleja foi no dia para inaugurar o salão. Porque aqui em Nova Iguaçu tinha tipo um conselho de pastores. E eles eram os auxiliares desse pastor, que era o titular, que era o responsável de todas as igrejas daqui de Nova Iguaçu, Cerâmica, Ponto Chico, essa área toda aí. Ouro Preto, essa área toda aí, Cabo Sul. Aí esses pastores não aceitou que ele saísse desse salão para alugar o salão maior. Eles não aceitavam, porque eles tinham que dar uma assinatura, né, naqueles documentos para ele poder entrar no salão. Aí eles não quiseram. Aí foi uma luta. Aí foi uma luta de 9 meses. Nós pagando, tendo condições de pagar o aluguel do salão novo e pagando o aluguel do salãozinho, e eles não permitiam. Ficou 9 meses essa luta de inaugura, não inaugura. Aí uma vez, irmãos, eu peguei o estatuto da Quadrangular e eu falei, eu vou inaugurar a minha igreja, vai ser Igreja Manancial de Cristo. E ali eu peguei o estatuto da Quadrangular, aonde tinha o nome Igreja do Evangelho Quadrangular, eu botava Igreja Manancial de Cristo, mas o resto eu peguei tudo. Fui lá no advogado, procurei o advogado e ele me cobrou um valor lá, eu ia pagar ele falou, você volta aqui, que amanhã nós vamos dar entrada na Receita Federal, você vai pegar um CNPJ, a gente vai dar entrada no cartório, você vai arrumar 50 assinaturas e você traz aqui que a gente vai então fazer a sua igreja. Vamos abrir a sua igreja com esse nome que você quer. Beleza. Vim para casa e tal, feliz da vida e tal. No outro dia, 8 horas da manhã, chega a pastora Neise lá em casa. Pastor Carlos, eu vim aqui trazer um recado do Senhor para você. Eu digo, que recado, irmão? O Senhor falou para mim, para você pegar aquele papel, rasgar e jogar fora, porque não é por esse caminho que Ele quer você. Ele quer você pelo caminho da obediência. Eu disse, eu virei pastora, graças, você foi contar para a pastora Neise? Eu, cara, como é que esse negócio foi ontem? Como é que eu contei, cara? Eu nem tive com a pastora Neise. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Como é que eu vou ir na pastora Neise? Não tem como, pastora Neise. Eles não querem deixar eu abrir igreja. Eles não querem deixar, a igreja está lá, está pronta, a igreja está pronta, a igreja está com o instrumento pronto, com banco, com tudo, cortina, tudo prontinho. E ela disse, vai procurar o pastor Henrique. Eu falei, quem é pastor Henrique? O Henrique Teixeira, marido da pastora Francisca. Vai conversar com ele, quem sabe ele te ajuda. Aí ele falou assim, a gente conversando e tudo, ele falou assim, você vai lá no pastor Joel. O pastor Joel era o pastor de Nilópolis, que ele era o superintendente daquela área lá. O Joel é o supervisor, não era nem presidente, nessa época não existia sede. Ele é o supervisor da Igreja Quadrangular do Rio de Janeiro. Vai conversar com ele. Aí eu fui lá em Nilópolis. Cheguei lá, de manhã ele não estava. Aí a Vera, a secretária, me recebeu. Ela disse, olha, eu vou botar teu nome aqui na agenda, você volta de noite, de tarde, que ele vai estar aqui. Tá bom. Vim para casa, de tarde eu voltei. Cheguei lá e estava atendendo um pastor lá, ele brigando com o pastor, dando soco na mesa. Falei, meu Deus do céu, onde eu vim amarrar meu cavalo? Aí eu falei, não, vou ficar, agora eu vou até o fim. Aí era um pastor, eu nem lembro que era um pastor, eu sei que ele passou voado pela porta da igreja fora. Estou passando por isso, eles não querem deixar eu abrir igreja, porque eles acham que eu não tenho capacidade, porque eu estou pagando 2 igrejas, pastor, eu estou pagando 5 salários mínimos da nova para inaugurar e estou pagando uma quantia do aluguel da outra. O que marcou muito foi a nossa situação financeira. Foi a nossa situação financeira, essa daí foi difícil. Foi difícil porque
nós não tínhamos quase recurso. A gente não passamos fome porque Deus não quer, não deixa, permitiu, né? Mas nós passamos muita necessidade, muita dificuldade. Passei dias de passar assim na porta de um açougue, querer comer uma carne e não podia, porque não tinha condições de comprar, tá entendendo? O nosso filho mais velho, para dar estudo. Ó, chegou uma época que eu não podia comprar uma mochila para ele. Tinha que costurar a mochila dele. Tinha que costurar, que rasgava e não tinha dinheiro para comprar. Foi muita dificuldade financeira que nós passamos. E a dificuldade era muita e a gente tinha que fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor era tudo para nós, como é hoje, né? Aí na mesma hora ele ligou para os pastores, que o pastor Silveira estava doente, então tinha um grupo agindo pelo pastor Silveira. E esse grupo, eles me humilharam, eles disseram que eu não era nada, que isso aqui não ia dar em nada, que aquela igreja que eu estava alugando, que eu não tinha capacidade para pagar. Eu falei para eles, eu não estou pedindo dinheiro a vocês, eu estou só querendo autorização para me inaugurar a igreja. Então ele mandou chamar esses pastores, deu uma bronca neles, disse, olha, sábado eu quero essa igreja inaugurada. Tá bom? Aí tudo bem. Aí começaram, quase me bateram lá do lado de fora, porque pastor nenhum tinha feito isso aqui em Nova Iguaçu, que eu era o único pastor que estava se rebelando. Eu digo, eu não estou rebelando, eu estou lutando por uma causa. Vocês estão lutando contra Deus. Falei, nem me lembro se eu falei isso, mas eu discuti com eles. Aí quando foi na sexta-feira, Gilberto me ligou dizendo, olha, o pastor Silveira falou que não vai inaugurar a tua igreja. Aí eu digo, não vai não, tudo bem. Quando foi no domingo, era ceia em Nilópolis, eu sentei lá no banco da frente. Quando acabou de dar ceia, o pastor João, e aí, inaugurou a igreja? Eu digo, não inaugurou, porque eles falaram que não vão inaugurar. Não vai não? Eles falaram que não. Vera, faz uma nomeação para ele, a partir de hoje ele é pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular do Riachão, tá? Ele não tem mais nada a ver com ninguém de Nova Iguaçu, ele agora está comigo, ele vai prestar relatório a mim aqui na sede em Nilópolis, tá? E você e Margarida, quinta-feira vocês vão lá inaugurar a igreja dele, porque eu não vou poder, que eu tenho um compromisso lá em Petrópolis nesse dia. Eu saí de lá radiante, eu saí de lá chorando, tá? Mas antes disso, nesse dia que eles me humilharam, que eles fizeram eu chorar, eu dobrei meu joelho no chão, eu fiz um dia de jejum, eu orei, eu acho que de 8 horas, meio-dia, não sei, eu sei que eu fiquei o tempo todo em oração, e eu pedi uma resposta a Deus, e a resposta que eu pedi a Deus, Deus me deu, caiu em Atos 5, 38 e 39, quando Gamaliel, dando conselho aos homens que estavam perseguindo os apóstolos, diz, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esta obra é do homem, ela vai se desfazer, mas se ela é de Deus, cuidado para vocês não estar combatendo contra Deus. Essa foi a resposta. Então, eu vi que ali Deus estava do meu lado. Ali eu vi que o Senhor estava a meu favor e que essa obra não era minha, não era de homem. Esta obra era dele. Essa igreja é dele. A igreja quadrangular é dele, do Riachão. Então, no dia 3 de outubro de 1991, a igreja foi inaugurada numa quinta-feira, chovendo. Nós saímos do Jardim Pernambuco com uma banda e o hino que nós cantávamos era esse: meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Esse foi o hino que nós saímos de lá chorando. Quando nós chegamos na Paula Pereira, que nós abrimos a porta, os irmãos choravam, os irmãos falavam em língua estranha, o poder de Deus caiu naquele lugar. Naquele dia houve um alvoroço muito grande, parecia o dia de Pentecostes, naquele 3 de outubro de 1991, nascia a Igreja do Evangelho Quadrangular do Riachão.
A igreja lá da Paulo Pereira, ela começou a encher também. Nós saímos de lá, lá do Jardim Pernambuco, uma cerca de uns 70 membros por aí. A hora que essa igreja ficou 3 anos lá com esses 10, 12 irmãos, hein? 3 anos. Quando fomos para Paulo Pereira, com 1 ano lá no aluguel, eu não sei quem era o presidente, que o salário mínimo passou a aumentar de 2 em 2 meses. E aquilo ali era um sufoco, meu irmão, para a gente pagar. Porque não tinha muito dizimista. Não tinha, a oferta era uma merrequinha que entrava. A gente tinha uma carrocinha de cachorro-quente na porta da igreja. Aquilo ali que ajudava a gente a complementar o aluguel. Eu fui, e na caminhada ali, fui conhecendo o povo, a gente foi caminhando, foi ouvindo um pouco da história, né? E eu já estava querendo sair da cerâmica, não por rebeldia nunca, graças a Deus, mas porque Deus já estava colocando meu coração para cá. E naquela passeata eu vendo o povo chorando, falei, meu Deus, o povo está chorando, a abertura de uma igreja, aquela emoção, aquela coisa gostosa. E ali eu senti Deus, me apaixonei ali, eu falei, não, vou ficar por aqui, vou ficar junto com esse povo. E aí foi. Aí fui começando, aí voltei para cá com todo o Ministério de Louvor. A bateria que ele comprou para mim, o baixo que ele comprou para mim. Tínhamos guitarra, tínhamos baixista, guitarrista, baterista, solista, vim com todo mundo. Viemos todo mundo para cá. Quer dizer, ele me abençoou, Deus abençoou ele em dobro. E assim é a obra de Deus. E ali a gente começou a fazer trabalhos na rua, trabalhos em sítios, trabalhos atrás de trabalho, para a gente poder arrecadar fundos para comprar aquele terreno ali onde vocês, nós estamos hoje. Né? A gente sempre fazia evento no Brizolão, como eu trouxe o Novo Som, ainda na Paulo Pereira eu trouxe o Novo Som, eu trouxe Rose Nascimento, eu trouxe Matos Nascimento, eu trouxe o Marco Antônio, entendeu? A gente fazia eventos lá no Brizolão, fazia festival de cachorro-quente, festival de... fazia sopão, fazia mocotó, tudo para arrumar dinheiro para fazer o complemento para pagar o aluguel. Porque só a arrecadação da igreja não dava. E eu era conhecido aqui como pastor que carregava a panela na cabeça. E nós começamos também, o mesmo evento, o mesmo trabalho que eu fazia lá, que eu fiz lá na Borba Gato, no sítio, para arrumar dinheiro, para comprar os instrumentos, eu fiz aqui para comprar os instrumentos da minha igreja. A mesma coisa. A gente trabalhava muito, mas muito mesmo. A minha esposa passava noite e noite raspando pé de boi para fazer mocotó. A gente lá ajudando. Entendeu? Eu me lembro que uma vez nós fomos lá para um sítio lá do Cornélio, na minha Brasília, e nós íamos fazer já começar a juntar dinheiro para comprar o terreno. Busquei a Cassiane com a mãe dela na minha Brasília, até a gasolina acabou, e a mulher não queria descer do carro, nós fomos empurrando a Brasília até lá perto lá do sítio, com a mulher dentro e a filha. Quando essa igreja começou a encher muito, a Paulo Pereira, e nós então resolvemos arrumar um terreno. Aí foi que nós achamos esse terreno aqui, que hoje nós estamos localizados. Tinha avenida, tinha padaria e tinha isso aqui que era um brejo. Perguntei ao dono da avenida o preço, ele falou que era 27 mil cruzeiros na época, 27 milhões de cruzeiros. E eu não tinha esses 27 milhões de cruzeiros. Eu falei, como é que eu vou comprar um terreno? Eu só tenho quase 6 milhões de cruzeiros. Como é que eu vou comprar? E de noite eu fui para casa, que na minha cabeça o Espírito Santo falou para mim assim, e esse carro que eu te dei? Porque essa Brasília era da minha cunhada Tereza, que eu trabalhava na Evanil, eu comprei dela. Comprei por 200 mil cruzeiros, paguei 2 de 100, que eu levava ela cheia de roupa para Evanil, porque eu vendia roupa, uniforme de motorista e cobrador na garagem de madrugada. Aí ele fez a proposta dele pro homem, né? Para o homem, se o homem aceitava. A minha sogra deu 6 mil, minha sogra deu, acho que é 6 mil que ele fala, né? Acho que é isso. Minha sogra deu um valor alto e ele deu a Brasília, ainda fez aquelas promissórias, não sei quantas, não me lembro, ele que sabe bem. Mas aí isso aí doeu. Quando ele falou que ia passar a Brasília, tu sabe que é uma dor assim, eu não sei nem explicar, porque eu tinha um amor por aquela Brasília que eu não tenho nem noção.
Hoje em dia não tem mais. Esse carro aqui, se tiver que vender, vende. Mas aquela Brasília não. Aquela Brasília era um amor que eu tinha por ela. E quando ele falou, eu chorei muito. Falei, meu Deus, eu vou vender meu carro, vou voltar a pé, andar de novo. Falei, mas tudo bem, já que o Espírito Santo quer que eu faça isso, eu fiz. Peguei mais 4 mil cruzeiros emprestados com a minha mãe, inteirei 10, dei a Brasília no valor de 10, entendeu? Fez 20 mil cruzeiros, os 7 mil cruzeiros eu dividi em 3 parcelas, 2.500, 2.500 e 2, e nós compramos esse terreno. Compramos esse terreno e de imediatamente construímos lá atrás uma área de 10 metros quadrados para a gente sair do aluguel. Ainda o inquilino não queria, porque era 5 anos de contrato, eu só tinha cumprido 3 anos, com muito custo, com muita oração, ele deixou a gente sair sem cobrar nada da gente. Foi aí então que eu dei minha Brasília, dei uma parte da minha mãe, uma parte da igreja, que nós compramos esse terreno aqui. Hoje essa Brasília está enterrada aqui no meio dessa igreja. É uma oferta que fala até hoje, porque foi uma oferta de coração. Quando nós damos uma oferta de coração, uma oferta valiosa, vultuosa, que tem benefício para a casa do Senhor, Deus honra a nossa oferta. Mas antes da gente começar essa obra aqui, irmãos, no dia de sábado nós viemos capinar o terreno, preparar ele, né? Viemos capinar. Isso aqui estava cheio de mato. Aí nós, lá atrás, o canto da avenida e o muro, né, do lado de trás da igreja, nós fizemos uma barraquinha assim azul, uma lona, e botamos ali nossos materiais para a gente tomar água, né? Que tinha a irmã Conceição, eu nunca vou esquecer dela, irmã Maria de Jesus, Zilda, Noni. Ele é aquele grandão, livre, eu não lembro muito, porque ele disse que é muita sujeira, botava uma macumba, botava não sei o quê, era sujeira muito. Mas a gente fechou, fizemos lá atrás, e ele fez um salão da igreja e dividiu uma parede, não fechada até o teto, um gabinetezinho, a gente passou lá e fazia, quando tinha mais gente ou evento, a gente fazia no terreno. Esse dia, no primeiro dia que nós viemos para cá para fazer essa limpeza do terreno, aqui nos fundos mora uma mulher, o nome dela é Miriam. Ela mora aqui nos fundos. E ela tinha um buraco no muro, que ela fez um buraco no muro, e ela botou a cabeça naquele buraco e falou assim, moço, o que vocês vão fazer aí? Eu disse para ela que vai ser construída uma igreja. Era um lixão e um brejo. Aqui era um lixão e um brejo, aonde eu jogava minhas macumbas do outro lado. Jogava tudo. Batia macumba na minha casa e jogava macumba aqui. Quando foi um belo dia, eu batia a macumba, não esperava o pastor Carlos fazendo umas obras, mexendo com uma coluna. Aí, quando foi de manhã, que eu preparei tudo, os alguidar, para jogar lixo fora, o que acontece? Eu bati de frente com o pastor Carlos. E não sabia que ele era um pastor, pensei que era um pedreiro qualquer. E eu olhei para o pastor Carlos e falei, a hora que esse homem sair, eu jogo a macumba. E ele estava ali cavando. Então, naquela aí, Deus começou a me dar um sono. Um sono que era uma coisa incrível, não podia imaginar que aquele sono ia bater, parecia o sono da morte. E eu falei para meus filhos, vamos embora descansar, porque quando esse homem parar de limpar lá o que vai fazer, eu jogo o lixo ali. E deitei no chão com meus filhos para descansar. Eu tive um sonho que quando eu preparava tudo para jogar no terreno, vinha aquele soldado, né? Da cabeça para lá até o portão. Aí quando eu tentava passar pelo buraco de novo, que era um buraco muro, aí vinha outro exército. Sério? Vinha aqueles exércitos marchando e me impedindo eu atravessar. Aí eu falei, agora está todo mundo para lá, agora eu atravesso. Quando eu olhei assim, passei por debaixo do muro, porque eu estava com o alguidar para jogar o lixo, aí eu vi as faíscas de fogo caindo, né? E eu olhava assim, meu Deus, é chuva de meteoro, caindo chuva aqui só nesse lugar. E eu vou voltar. Eu escutei uma voz, não temas. Não tema, porque aqui será o meu tempo e você será a adoradora. Então eu estou lembrando aqui que semana passada eu sou macumbeira, sou mãe de santo.
toda segunda-feira eu jogo água de amor nesse terreno. E numa segunda, eu tive um sonho que eu vi uns homens de branco andando para lá e para cá. Aqueles homens, eles saíam fogo de trás deles e eles iam lá na frente desse terreno e voltavam. E eles falaram no meu sonho para mim não jogar mais água de amor aqui nesse terreno, porque aqui ia ser construído a casa do Senhor. E eu não sabia que Senhor era esse. Falei, será que esse homem é um homem, um advogado, um juiz? Eu digo, não, esse Senhor, minha senhora, é o Senhor Jesus. Que é para a senhora não jogar mais nada aqui, porque aqui vai ser construída a casa dele, a igreja dele. Então, por isso que eu digo para vocês, esta obra, ela não é de homem. A resposta que Deus me deu de Atos 5, 38 e 39 é a visão da revelação, que esta obra não é do pastor Carlos, esta obra não é da Igreja do Evangelho Quadrangular, esta obra ela é do Espírito Santo de Deus. Essa obra é do Senhor Jesus. Essa igreja, ela já teve sua ampliação, já compramos terreno nos fundos, agora ganhamos esses 2 terrenos aqui que o pastor Mário comprou para nós. E nós orávamos no ano de 2000, 2001, a gente orava, já pedindo a Deus a compra desse terreno. Eu mandava os irmãos orar, estender a mão. Tem pessoa, minha esposa encontrou pessoas hoje na rua, que saiu daqui há muitos anos. Elas diziam, nossa, o pastor Carlos conseguiu comprar aqueles terrenos ali do lado. Eu lembro que ele pedia a gente para orar, a gente pedia para estender a mão. Eu cansei de jogar óleo ungido nessas paredes, nessas avenidas, pedindo a Deus, dizer, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar. Nós não temos condições financeiras de comprar essas avenidas de casa, mas o Senhor tem. E quem vem parar aqui, pastor Mário de Oliveira, o presidente nacional, que nunca veio aqui em igreja nenhuma no Rio de Janeiro, esse homem veio parar aqui. Isso é coisa de Deus, irmãos. Isso não é coisa de homem, não. É Deus purinho, purinho, purinho. Então essa igreja marcou muito a vida de muitas pessoas e continua marcando até o dia de hoje. É uma igreja que forma obreiros, que forma músicos. Uma igreja que dá oportunidade a todos de trabalhar. A mensagem para esse povo, falar nós vamos falar, mas quem vai agir só pode ser o Espírito Santo. Não é verdade? Porque o que aconteceu com a gente? Nós somos eu acredito que nós somos um exemplo de trabalho. Eu e meu esposo e aquela equipe que trabalhava com a gente, né? Aquelas mulheres que cozinhavam, aquele povo que ele se colocava à disposição da obra. Eles tinham boa vontade para fazer a obra. Então, a mensagem que nós vamos deixar é essa, deles olhar para nosso testemunho e ver que há necessidade deles também colocar a mão na obra. Porque nem tudo vem assim com facilidade, não. Que não vai ser com facilidade. Vai ser com trabalho, vai ser com oração, com jejum. Oração, jejum e trabalho. Não é verdade? Disposição para poder construir. Porque nada vai vir assim, cair do céu, que não cai nada do céu, né? O Senhor já nos mostrou como é que faz, né? Então agora essa geração que está vindo aí, a nossa oração é para que o Espírito Santo, né, fale com eles, toque nele, queima no coração deles, na alma, para que eles possam ver que tem que construir um templo maior para acomodar, né, as almas que vão vir. Coragem, garra, amor, dedicação. Era isso que a gente tinha no passado. Não desfazendo dos crentes hoje, mas
a gente é crente, como diz, cabeça dura. Quanto mais a gente bate, mais a gente cresce. E hoje em dia, quando o crente apanha, ele recua. Então, uma palavra para a igreja, não recuar. Porque Deus tem coisas grandes e firmes que a gente não sabe, né? Está na nossa frente. Vai ser conquista, um tempo novo. Que Deus deu muita saúde ao Cine Prande, à Pastora Graça, porque já são mais que vencedores, cara, sabe? Quanto tempo nós oramos para Deus dar aquele terreno, né? E Deus abençoou. Vai ser uma grande catedral, serão novos tempos, e tudo aquilo que eles têm plantado lá na frente, sabe? Eles vão receber, já estão recebendo, vão receber muito mais ainda. Então, o que eu digo para a igreja, para o Riachão, sejam porque a obra de Deus não é para os fracos, não é para aqueles que recuam, e não é para os soberbos, não, para os humildes, porque Deus exalta, né? O soberbo Deus abate. Eu acho que a vida do pastor Carlos, da pastora Graça, inclui duas coisas: coragem e humildade. Se você tiver essas duas qualidades, o resto Deus acrescenta. Se não tiver, quantos pastores eu já vi soberbos, grandes ou maiores, que já caíram? Então, meu Deus, o pastor Carlos pode dizer que até que o Senhor tem ajudado ele. Amém? Falho, todo mundo é. Aí eu falo como Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque acusar é muito fácil. Falar hoje, tá, aquela estrutura ali pronta, e agora vocês vão começar uma nova estrutura que é 4 vezes maior. Tem que ter coragem. E união, né? Muita união. Acho que se tiver isso, Deus operando, quem impedirá? Isso é fácil. Eu tenho certeza que aquilo ali, vamos botar aí nos meus cálculos, o quê? 5 anos. Daqui a uns 10 anos, quando for 40 anos, se eu notar assim, nós já temos 3 vezes mais pessoas que nós temos aqui. Porque esse é o plano de Deus, sabe? Quando eu coloco fermento num bolo, é para crescer. Tá? Então, as nossas orações é o nosso fermento. Então, ela vai fazer crescer, ela vai fazer crescer aquilo que Deus tem preparado para a gente, para a vida do pastor Carlos. O pastor Carlos é um nome que vai ficar ali eternamente gravado. Estou desejando a morte, não, posso de prática. Não é isso, não. Mas é como o pastor Silveira, que ele ficou marcado por tudo que ele fez. Nós que fomos ovelhas dele, a gente não esquece o que ele nos ensinou, que era um pastor humilde, mas corajoso, sabe? Então é isso, coragem. Coragem, vamos em frente. Deus é fiel, é o provedor e é milagre. Que as pessoas, os que vão ainda, se Jesus não voltar, que vão participar desse templo novo, desse lugar novo, seja fiel, que tenha a comunhão do Espírito Santo, que é o mais importante. Eu estava falando, sempre falo que me segue muito, é o ID. Continuar fazendo o ID. O ID, para mim, é a chave. ID, pregar o Evangelho a toda criatura, que ele fosse salvo, que crê, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não para. Tem gente que para. Mas é a grande comissão. Você é salvo, aí você batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois continue a ensinar a outros tudo aquilo que eu aprendi. O Senhor fala: ensinai a tudo aquilo que eu vos ensinei. E depois você vai parar, mas não vai só ensinar. A pessoa pergunta assim: bom, eu vou ensinar, vou trabalhar na igreja, ganhar alguma coisa. Me perguntaram isso. Eu falei: não, eu não preciso ganhar, eu tenho meu salário. Eu tenho que dar para a obra do Senhor e não ganhar. Ganhar, eu já estou ganhando a vida em abundância. Eu creio que isso, ela vai continuar. Nós vamos passar, mas eu tenho certeza que enquanto Jesus não voltar, ela vai continuar marcando história neste lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.